Opa, vamos aqui para mais uma videoaula, a nossa, né? Para quem for assistir na ordem, a nossa primeira videoaula, o primeiro videoaula, ou a primeira, em relação à trigonometria no triângulo quaisquer. Vamos iniciar aqui com a lei dos senos. Conhecido triângulo, está aqui o triângulo, veja a figura, e aqui é um triângulo inscrito numa circunferência. Isso para lançar a ideia, né? Não tem que ser assim, para a gente definir, olhar para essa definição, né? E a relação da lei dos senos. Calcule o que se pede. Opa, mas primeiro, antes, vamos fazer leitura da lei dos senos. Como assim leitura era? Vamos ver de onde, né, aparece aí o que a gente vai usar de relações. Ok? Vamos fazer isso. Aí eu trago essa tabela que não há necessidade, mas é importante que você quase decore essa tabela aqui. É muito usada, mas é simples de usar, de trabalhar, né? Essa tabelinha simples de 30, 45 e 60 graus, seno, cosseno e tangente. Lembrar que, né, aquela brincadeira, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. E seno e cosseno dos ângulos complementares são iguais. Como assim complementares? Era, ó, 90 graus, ó. 30 mais 60, 90. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. A mesma coisa acontece, ó. Cosseno de 30 é igual ao cosseno de 60. E a tangente é uma divisão de seno por cosseno. Tá vendo? Aqui dá 1, ó. Tá certo? Então, essa tabela eu trago para que vocês, né, guardem as informações, pelo menos para esses ângulos, tá? Para ir vestibulares, Enem, concursos e provas, aí depende. Então, é assim, para iniciar nossa leitura sobre a lei dos seno, né, o que a gente tem que ter, o que a gente tem que guardar, que informação a gente precisa trabalhar para dar conta. Então, de forma geral, no contexto geral, a gente vai ter aqui a relação, né, dos ângulos, os lados e o seno e cosseno desses ângulos, em relação aí a lados, e também do raio, e aqui numa circunferência escrita, quer dizer, um triângulo inscrito numa circunferência. Mas nem todos os exercícios, nem todos os problemas vai se valer disso. Mas, de forma geral, a gente pode pensar na definição dessa maneira. Olha lá, um triângulo inscrito numa circunferência, A, B, C são os lados do triângulo, alfa, beta e teta são os ângulos. E aqui é o raio, né, do centro, a corda da circunferência. Ok. E quando a gente falar em lei dos cossenos, melhor, lei do seno, a relação é uma igualdade entre razões. Existe uma razão entre o lado e o seno do ângulo oposto ao lado. Ó, lado e seno do ângulo oposto, que aqui é chamado de A, mas isso é variável. Olha lá, B e o seno de beta. E C sobre o seno de teta. Isto é a relação básica para a lei dos senos no triângulo. Agora, se esse triângulo está inscrito numa circunferência, ainda isto é igual a 2 raios. Ou seja, lado sobre o seno do ângulo oposto, igual lado sobre o seno do ângulo oposto, igual lado sobre o seno do ângulo oposto, já que são três, né, um triângulo, 3 ângulos. E se tiver inscrito numa circunferência, ainda tem o complemento, que tudo isso é igual a 2 raios. Tá? Mas a gente vai ter problemas, sim, que não vai ter necessidade do raio. Porque aí depende do problema que vem por aí. Então, neste caso aqui, não envolve raio, envolve simplesmente a relação, esta parte aqui da relação. Tá ok? E numa igualdade é o suficiente, claro, né? A gente trabalha sempre com uma igualdade. Ou seja, a relação aqui, que é uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Tá certo? Então, se não envolve raio, tá aqui. Trabalha dessa maneira. Se envolve raio, a gente tem esse complemento.
ok? E aí, vamos voltar então ao exercício, vamos voltar, vamos começar a trabalhar esse negócio aqui. Aqui a gente quer determinar o que se pede. O que está se pedindo aqui? Ó? O x. Está pedindo essa medida x. É o que a gente vai calcular. E para usar, né, para trabalhar com a lei dos senos, eu preciso de dois ângulos e dois lados conhecidos, claro, um deles, de quatro situações, uma para ser determinada. E aí, uma igualdade é o suficiente. Mas aqui na tabela não tem o valor do cosseno, ou seno nesse caso, de 105. Olha só, quanto vale esse ângulo. E a gente não vai trabalhar com ele mesmo. Lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é o quê? 180 graus. Então, você não vai trabalhar com 105, não foi dado nem uma situação para a gente trabalhar com ele, a gente vai trabalhar com esse daqui, até porque, ó, lado oposto ao ângulo, lado oposto ao ângulo. A gente precisa trabalhar né, com esses elementos. Então, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então, se eu somar o 105 com 45 dá 150. Então, este ângulo aqui é de 30 graus. E aí sim a gente vai trabalhar com ele. Tá ok? E aí a gente trabalha com o quê? Uma igualdade entre duas razões. Aqui não tem, você não vai trabalhar com 3, não existe essa possibilidade, e nem com raio, porque aqui não tem raio. Então a gente vai fazer o quê? Ó, eu quero x, então vai ficar x sobre quem? Sobre o seno de quem? O seno de 45 graus. Perfeito? Isto vai ser igual a quem? Vai ser igual o outro lado que eu conheço em relação ao ângulo que eu conheço. Vai ser 4 sobre quem? Sobre o seno de 30, porque a gente está trabalhando com a lei do seno. Então, com a lei do seno, eu preciso ter de 4 elementos, pelo menos um a ser determinado, os outros 3 eu determino. Então, se eu pegar dois lados e os ângulos opostos a esses lados, eu monto a minha igualdade, que é o suficiente para a gente dar conta do exercício. Entendeu como é que vai funcionar quando a gente estiver trabalhando, né, com exercícios, com problemas envolvendo lei dos senos? Quando que eu aplico a lei dos senos? Se eu tiver meios, se eu tiver num problema, num tratamento, essa questão lado e ângulo oposto. Lado e ângulo oposto. Ok? E aí a gente tem aqui, olha só. X sobre seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. De tanto a gente fazer exercício, a gente guarda. Mas está aqui, ó, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Isto vai ser igual a 4 sobre o seno de 30 graus. Olha o seno de 30 graus, que é meio. Ok? Perfeito? E aí você tem aí essa igualdade para resolver. Você pode simplificar isso aqui? Pode. Esse cara, esse 2, você pode simplificar com esse 2, sem problema nenhum. E aí vai ficar o quê? Vai ficar x, deixa eu voltar para o meu amarelo, vai ficar x, porque ó, x vezes 1 vai ficar x, que vai ser igual a raiz de 2 vezes 4, que é 4 raiz de 2. Perfeito? Está aí determinado, então, a nossa medida, o nosso valor de x. Raiz de 2 não tem, ou seja, tem, mas não vai ser solicitado, a não ser que o problema lá em cima, lá no problema, numa prova, esteja lá, use raiz de 2 aproximadamente ou igual a 1,41. Não é o caso. Ou, se tivesse o teste, a gente iria usar. Mas eu me perdi aí, o que você fez aqui mesmo, Esqueceu, né? Então vamos lá, vou fazer o passo a passo. Aqui, olha, é x vezes meio. Posso fazer assim, ok? Deve. X vezes meio é meio de x, concorda? Perfeito. Aí eu tenho 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Ó,
4 vezes raiz de 2 sobre 2. Olha lá, de novo, ó. Simplifica, simplifica, vai ficar x igual a 4 raiz de 2. Mas e se eu não simplificar? Se eu não simplifico, como é que fica? Ó, vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 sobre 2, 4. Dá no mesmo? É, certo? Então, numa igualdade, meu balão do conhecimento. Numa igualdade, você pode simplificar, ó, na horizontal. Tá certo? Aqui está fácil de verificar isso. Ok? Então, começamos aí o nosso curso de leis de seno e cosseno. Este envolveu no exercício a questão somente sem envolvimento de raio. Para envolver o raio, o triângulo tem que estar inscrito na circunferência. E necessariamente não há necessidade, depende da forma como o problema esteja. Tá certo? Então, sucesso aí e bom, né, aproveitamento para aprender.